relação à cesárea, a luta maior hoje é contra a cesárea realizada sem indicação médica, a cesárea eletiva a pedido da paciente ou por indicação do obstetra, mas a gente tem que ver realmente se tem necessidade ou não. Por quê? A cesárea é uma cirurgia de médio a grande porte. Tem chance de complicações, assim como todas as outras. E ninguém quer internar numa maternidade para depois ir parar na UTI por causa de uma complicação cirúrgica. O risco de desconforto respiratório do bebê na cesárea é 120 vezes maior do que no parto normal. Porque se eu não tenho contração, aquele líquido continua ali e vai sair depois que o meu bebê nascer. E aí dificulta bastante os primeiros dias e as primeiras horas aí de respiração dessa criança. O risco de morte e complicação da mãe é 3,5 vezes maior na cesárea do que no parto normal. A indicação médica tem realmente casos em que a cesárea é o melhor parto, é o parto mais adequado para aquela gestante, que seria a gestante portadora de HIV, gestante com hepatite, se o bebê estiver sentado e não de cabecinha para baixo, se eu tenho 2 ou mais cesáreas, ou se eu tenho gêmeos, trigêmeos e por aí vai. Então, tem indicações, sim, de cesárea, mas, na ausência delas, nada impede a mulher de entrar em trabalho de parto e ter um parto normal. Comparando os dois, a recuperação da cesárea a gente sabe que é muito mais lenta, tem muito mais dor no pós-operatório do que no parto normal, e isso é uma limitação, porque chegando em casa não existe repouso, tá? Você não tem como fazer repouso com uma criança precisando de você todos os dias, e essa dor pode dificultar esses cuidados iniciais. O parto normal, ele é mais longo, pode durar até 12 horas, e aí a gente pensa que a cesárea pode ser mais conveniente, porque em 1 hora, mais ou menos, você entrou na sala e já está saindo para a recuperação da anestesia. Mas tem que levar em consideração o tempo que isso vai me gerar desconforto também depois. Não tenho dor no pós-parto, é normal, e o parto normal pode ser feito sem anestesia ou com anestesia numa dose menor, até mesmo anestesia local, se for necessário. Já a cesárea precisa fazer a RAC, que é uma dose maior de anestésico, né? Mas é um procedimento seguro, mas acaba sendo um procedimento um pouco diferente. No parto normal, eu tenho a compressão da caixa torácica do bebê, que elimina o líquido. Na cesárea, isso não acontece, por isso que aumenta o risco de doença respiratória. A cada parto normal, o processo é mais simples e mais rápido. Então, meu primeiro durou umas 12 horas, o segundo durou umas 9, o terceiro 8, o quarto 6, o quinto nasceu no caminho. Acaba realmente sendo mais fácil. A cesárea é diferente. Quanto mais cesáreas eu faço, mais difícil é a cirurgia e mais chance de complicação que eu tenho. Por causa da dificuldade de chegar no neném, por aderências, e por possibilidade de complicações com a placenta que colocam em risco essa mãe que está lá para dar à luz. Esse slide é um slide da ANS que mostra isso que eu falei em relação às taxas, a incidência de morte materna, que é 3 vezes maior, e em relação ao problema respiratório também, que é 120 vezes maior na cesárea. Nasceu o meu bebê, preciso pensar na amamentação. A amamentação, pelo Ministério da Saúde, também uma definição muito legal, é a mais sábia estratégia natural de vínculo, de afeto, proteção e nutrição para a criança. É a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para reduzir a mortalidade infantil. Para o neném, muitos benefícios, como menos risco de complicações como diarreia ou algumas doenças infecciosas, porque a imunidade da mãe passa para o neném através do leite, então ele está protegido de algumas doenças naqueles primeiros dias de vida. E para a mãe, além de prevenir a hemorragia pós-parto, protege contra o câncer de mama e também ajuda na perda de peso e durante a amamentação pode ter uma certa proteção contra uma nova gravidez. A princípio, durante esses 6 meses, mas pode acontecer de engravidar ali no meio do caminho, então não é um método anticoncepcional ideal 100% seguro. A amamentação, inicialmente, começa com a saída do colostro, que é um líquido cremoso, um pouco amarelado. Esse líquido tem muita proteína e pouca gordura, e é realmente a primeira imunização. É aqui que a sua imunidade vai passar para a criança. E o colostro dura mais ou menos 72 horas, quando vem a apojadura, que é a descida do leite.
Nesse momento, é comum sentir a mama muito pesada, muito cheia, ficar um pouco quente por causa da produção que começou já um pouco acelerada. O leite tem mais carboidrato e mais gordura do que o colostro, e a gordura fica no leite mais do final. Então, a gente sempre tem que revezar a mama, e o bebê precisa esvaziar toda essa mama, porque senão ele não está pegando o leite com mais gordura, que é muito importante para ele. Para preparar a mama para a amamentação, tem algumas recomendações. A exposição solar ajuda, fazer higiene com água, evitar lubrificantes, porque pode causar um pouco mais de oleosidade e desconforto, e alguns sabonetes podem ressecar a pele e também gerar desconforto na hora de mamar, se essa pele já está machucada. A gente tem alguns tipos de bico, né, de mamilo. O normal não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. O comprido pode ser um pouco difícil por causa da boquinha do neném. O plano, precisamos trabalhar e fazer exercícios para que ele fique um pouquinho mais para fora e facilite a amamentação. O invertido é mais complicado, porque mesmo com os exercícios é muito difícil aparecer ali um mamilo que seja capaz do bebê sugar. Para preparar as mamas, existem esses exercícios, que é massagem na região da areola para causar a protrusão do bico do peito. Então, a gente faz na horizontal, na vertical, faz a massagem em sentido horário e anti-horário para manter esse bico um pouco mais saltadinho e facilitar a amamentação. O bebê deve mamar na primeira hora de vida, se possível, se tiver tudo bem. A amamentação tem que ser na vontade dele. Quando ele pedir, o ideal é já dar. Nos primeiros dias é difícil, depois de uns 7, 10 dias a frequência fica um pouco mais frequente, fica mais regular, e aí vai ter um ritmo um pouco melhor aí entre mãe e neném, que vão começar a se entender um pouquinho melhor nessa fase. Tem que fazer rodízio. O ideal é começar a próxima mamada na última mama que foi mamada na anterior, para pegar todo aquele leite com gordura, esvaziar completamente e depois ir para outra. Se possível, vai esvaziar tudo, senão, na próxima mamada é por essa que você vai começar. E evitar outros alimentos e até mesmo água que podem prejudicar essa nutrição inicial do bebê, que é tão importante e tão fundamental. E em relação à pega, na maternidade, muitas vezes isso é orientado pela equipe do berçário ou até mesmo pelo pediatra. A pega é fundamental para o bebê conseguir sugar direito e conseguir se alimentar de uma forma adequada. O bebê que pega errado, que pega só o bico do peito, não consegue mamar direito e machuca bastante a mãe. Então, ele tem que ficar com a boquinha cobrindo toda a areola, com o queixinho aqui encostado no seio da mãe, barriguinha e tronco encostados também na barriga da mãe e os lábios virados um pouquinho para fora. E o nariz tem que ficar livre, senão o bebê não consegue respirar. No começo é difícil eles coordenarem as duas coisas. Em relação à pega, o correto é o bebê pegar todo o mamilo e toda a areola, ou o máximo possível da areola, e sugar tranquilamente durante o tempo que ele julgar necessário. Nesses casos, machuca, o bebê fica nervoso, fica irritado, chora, a mãe fica ansiosa, fica nervosa, fica irritada e uma coisa vai pirando a outra e aí a amamentação acaba sendo muito difícil. Então, é muito importante aprender a fazer isso para evitar qualquer tipo de dificuldade, porque no começo realmente não é fácil. Mas o importante é não desistir, porque o mais importante para o seu neném é o seu leite, sem dúvida nenhuma. Aproveitar para convidar vocês para comparecer à nossa próxima oficina, que vai ser aqui no dia 7 de junho. O tema é a doação de sangue, então a solidariedade nas veias, tudo o que você precisa saber para ser um doador de sangue. Se vocês tiverem interesse, depois podem se inscrever nessa próxima palestra. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada aí por terem prestado atenção, né, e participado aqui do evento com a gente.